o estudo da fisiologia vegetal, ela contribui na evolução da agricultura, uma vez que ela analisa as diversas nuances do desenvolvimento da planta. Eu estou com o doutor, pesquisador, professor Antônio Paulino, para a gente fazer esse bate-papo sobre a fisiologia. Bem-vindo ao Sucesso no Campo. Obrigado. Prazer estar aqui novamente. Professor, qual que é a importância dessa fisiologia? Bom, nós temos basicamente nos estudos de fisiologia vegetal o intuito de entender e compreender melhor quais são os processos que levam ao crescimento e desenvolvimento vegetal e afetam de forma direta a capacidade produtiva dessa planta no campo. Tá? Então nós avaliamos todas as fases do crescimento e desenvolvimento, da germinação até a colheita e o pós-colheita. Vamos lá. Nós estamos passando uma safra que foi extremamente desafiadora. De modo recente, nós debatemos aí em alguns dias de campo quais seriam as estratégias do ponto de vista da fisiologia vegetal que poderiam mitigar ou minimizar a perda de produtividade. E nós começamos a pensar nisso lá na semente. Né? Como já foi dito aqui no intervalo, né? Não é só germinar, é ter vigor, é ter capacidade de crescer raiz, é ter uma raiz viável para captar água e nutrientes. E aí você envolve toda a parte de doença de solo, manejo de solo, palhada, alocação de carbono, obviamente pensando sempre em sistema de plantio direto, a construção de um perfil de solo de maneira adequada para favorecer essa disponibilidade de água e nutrientes no primeiro momento. Então, a cultivar escolhida, ela tem um papel extremamente importante, porque o ciclo da planta pode fazer com que ela sofra menos ou sofra mais durante o seu processo de desenvolvimento. Esse ano foi muito claro que áreas de entrada de menos tempo de cultivo e materiais muito precoces sofreram mais. Porque no período em que a planta necessitou de maior demanda de água, ela não tinha água em volume adequado. Essas primeiras áreas que nós colhemos aqui na região em torno, Jataí, Rio Verde, 40 sacas por hectare. Os materiais mais tardios, que foram plantados na mesma época, eles tendem, por ter um período maior de juvenilidade, um período maior de florescimento e enchimento de grãos, mais produtividade por tolerar melhor esse período de seca. Então, a chuva, quando ela engrenou do Natal para frente, plantas que tinham um ciclo um pouco maior sofreram menos, porque o reprodutivo e o enchimento de grão, que era a maior demanda, tinha água suficiente. Então hoje nós já temos lavouras aí sendo colhidas nesse momento com 60, 65, 70 sacas. Eu fiquei sabendo ontem de uma área que chegou a 102 sacas por hectare. Então é manejo. Nós não podemos ver pela fisiologia vegetal um aspecto somente. E de forma mais recente, nós temos utilizado com muito sucesso aí na agricultura moléculas que ajudam dentro do metabolismo vegetal a mitigar. Então você começa seu planejamento com a parte de física e fertilidade do solo bem feita, uma cultivar adequada, mais tolerante a doenças de solo e nematóide, um ciclo de planta mais adequado para a condição ambiental que a safra vai te propiciar, e acrescentando a isso substâncias que fazem com que a planta diminua. A palavra é essa, diminua, porque milagre não existe. Diminua a sua dependência de um maior conteúdo de água em seus tecidos. Então essas moléculas protetoras, eu gosto muito de citar prolina e a glicina betaína, que nós temos vários produtos comerciais hoje que possuem em sua formulação esse tipo de substância, elas agem como protetores principalmente do sistema radicular. Isso é muito importante. Ter um sistema radicular sadio. Dentro desse contexto,
Só ela também não te resolve, porque nós ainda não temos o disjuntor do sol. Então você imagina uma planta com pouca água, fóton chegando, a luz solar chegando nela e aquecendo essa folha, e ela não tendo mecanismo de transpiração. Então isso joga a produtividade para baixo. Então nós temos outras substâncias que ajudam nessa termotolerância. Foram apelidadas aí no mercado de protetores solares. Com o uso desses protetores, mais as substâncias que fazem essa osmorregulação, nós temos algumas ferramentas a mais que podem ajudar dentro desse contexto. É só isso? Não. Nós temos ferramentas biológicas hoje importantíssimas. Então nós temos Bacillus subtilis, Bacillus aribatae. Nós temos os sistemas Aspergillum brasilense e Aspergillum amazonense, que ajudam muito a nível de produção de indólicos e também nessa parte de exploração de solo. Então, nós temos voltado para o que a gente não enxerga, para o que está debaixo da superfície. E isso, cada dia que passa, se torna mais importante. A partir do momento que floresceu, que a planta entra no seu estágio reprodutivo, que a demanda hídrica dela decola, nós temos que ter outros cuidados, e isso sempre fizemos bem. Então, aí entra a parte nutricional do sistema. Aí nós conseguimos trabalhar bem boro, que é um gargalo gigantesco, principalmente para as áreas de cerrado, que possuem níveis de boro muito baixos no solo. Magnésio. O enxofre. O magnésio hoje tem tido um papel fundamental na mitigação de estresse, porque o magnésio, junto com o boro em doses adequadas, melhoram essa translocação da fonte folha para o dreno, para as vagens. Nós sabemos que teores adequados melhoram sensivelmente a capacidade produtiva vegetal. Potássio, principalmente para áreas mais mistas, áreas mais arenosas, diferentes fontes de potássio. Se necessário, parcelamento de potássio também tem contribuído de forma significativa. E tem um nutriente em específico que eu gostaria muito de chamar a atenção dos produtores rurais, que se chama enxofre. A estratégia de fornecimento de enxofre tem que ser muito bem pensada para que não falte enxofre quando a dependência nutricional da planta é maior. Porque ele também tem carga negativa igual ao boro. Ele também é lixiviado. E os teores de enxofre, para a maioria das condições, não é o adequado. Só que o enxofre, ele envolve mais de uma estratégia de uso, da mesma forma que o boro. Então não é tão fácil o produtor ter um nível adequado de enxofre no ciclo da planta toda. E vale a ressalva, o enxofre, ele é responsável endogenamente dentro do vegetal por produzir 4 dos 6 principais hormônios de uma planta. Então existe muito desbalanço hormonal que acaba afetando o pegamento de vagem e passa desapercebido que pode ser o enxofre. E fechando essa caixa de ferramenta, nós temos os hormônios vegetais. Hoje nós sabemos que algumas classes de hormônio atuam de forma imprescindível para que as plantas tolerem melhor o estresse hídrico e a alta temperatura. Então nós temos uma classe de hormônio que é objetivo nosso de estudo aqui na Universidade Federal de Jataí, que se chama bracinosteroides. Os bracinosteroides, ele tem nos mostrado em campo um aumento de tolerância a déficit hídrico e altas temperaturas. Então, são hormônios de pouco estudo na literatura e de uma aplicação na nossa agricultura tropical que eu vejo como muito importante para os próximos cenários nossos. Junto com eles, eu destaco também o uso de citocininas, que são uma outra classe de molécula que serve tanto para permitir com que a planta engale mais e tenha um conjunto maior de ramos reprodutivos, fornecendo mais vagem por planta, assim como tem um papel fundamental de ativação de dreno, fazer com que esses drenos recebam uma maior quantidade
de carboidratos para enchimento de grão. Quando você pega esse arcabouço de possibilidades e você consegue planejar de forma efetiva calagem, adubação de base, cultivar correto, ciclo da planta adequado, o escalonamento desses ciclos para te permitir uma janela melhor de plantio de safrinha, uso de moléculas de efeito fisiológico, o uso nutricional correto sob demanda, um sistema que preserva a água no solo, o biológico incorporando e agregando respostas positivas, e os hormônios para poder fazer a indução no momento certo, com absoluta certeza você consegue fazer com que essa planta tolere melhor o estresse. E eu acho que o conjunto de ferramentas te entrega um resultado muito bom, muito positivo. Professor, uma última pergunta para a gente poder encerrar, agora meio-dia 29. Essa questão dos hormônios, dos protetores também, a gente vê falando algumas instituições que daqui para frente o produtor vai ter que se adequar mais a essas situações mais extremas de veranico, de estresse. O senhor acredita que dentro da pesquisa eles vão ser mais explorados nos próximos anos? Com absoluta certeza, sim. Esse é um dos grandes caminhos. Nós temos que quebrar alguns paradigmas. Alguns conceitos têm que ser melhor entendidos. Quando nós falamos de hormônio vegetal, nós estamos falando de substâncias que são aplicadas em concentrações muito baixas. E isso, às vezes, causa um certo receio. Como que você vai aplicar num volume de calda e numa pulverização sua, meio litro por hectare, que vai te dar miligramas de hormônio em 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare. Então é muito pouco, mas não é porque é pouco que não funciona. E aqui fica uma dica para quem for usar. Com hormônios vegetais nunca tem dose a mais. Dose a mais pode mais atrapalhar do que ajudar. Isso é algo que o produtor tem que estar atento. E as moléculas de efeito fisiológico vieram para ficar. Eu acredito que o uso vai ser mais intenso, porque para as próximas safras nós temos realmente, devido a fatores climáticos, a tendência de ter menor número de dias com chuva e chuvas de maiores volumes. E isso vai se tornar um gargalo, com absoluta certeza, para se atingir altos tetos produtivos.